Eu quero iniciar lendo 1 Coríntios 12, do verso 1 até o 12. Eu quero ler com vocês, que aqui ele fala muito sobre os dons, aqui ele traz mistérios muito profundos da palavra. E ele fala assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Amém. Vamos voltar do início e dar uma destrinchada nesse texto, porque ele é muito profundo. Ele começa aqui falando para Coríntios, para eles não serem desinformados a respeito dos dons espirituais. Ele segue: vocês sabem, quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. O que ele está falando aqui? Quando eles estavam, antes de conhecer a palavra, eles eram guiados pelos ídolos, e eles tinham as manifestações deles ali, e muitas vezes essas manifestações, eles não tinham o controle, não era uma coisa que eles tinham o controle deles mesmos. É como quando uma pessoa cai endemoniada, ou então quando uma pessoa, acontece alguma coisa ali com ela e ela está opressa, ela faz coisas que muitas vezes ela não tem o controle sobre aquilo. Mas aqui ele fala o quê? Não, o Espírito Santo, tudo aquilo, você não fala que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ele continua ainda falando, o Espírito é o mesmo. Quer dizer, Deus, o Espírito Santo, ele não é algo que vai te tomar de uma forma, olha, ele vai te tomar, vai te levantar, vai te derrubar, vai te fazer subir, bater na parede e descontrolar teu corpo de uma forma que você não tem o controle sobre o teu corpo. Mas o Espírito Santo, ele o quê? Ele está ali, ele vai operar na tua vida, ele vai gerar dons, ele vai gerar dons na tua vida, ele vai gerar serviços na tua vida, de modo a edificar o corpo de Cristo. E ele continua falando, ele fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, tudo é dado pelo Espírito Santo. Não é que, eu tenho o Espírito disso, o Espírito daquilo, não. O Espírito Santo é que dá todos os dons para nós, para a igreja. E ele continua, há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Deus coloca na igreja como evangelista. Outro, ele pode ser profeta. Outro pode ser apóstolo. Outro, ele pode servir na portaria. Outro pode ser mestre. Outro pode ser aquele que toca no louvor, que canta no louvor. Não importa. Tem várias atividades na igreja. Tem uma diversidade nesses serviços. Mas o Senhor é um só. E quem gera tudo em todos é o Espírito Santo. E ele vai além, ele fala, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Existe um único Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
do Espírito Santo que opera todos esses dons nas nossas vidas. E ele continua, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro é dado, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Estão vendo? São sabedoria, conhecimento, depois ele fala fé, dons de curar, e ele vai, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas, capacidade de interpretar. Ele vai falando dos dons, né, dessa multiforme, né, desses vários dons, mas ele fala o quê? Todos é uma única pessoa, que é o Espírito Santo, que nos dá esses dons. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os cada um individualmente conforme Ele quer. Deus, Ele nos dá os dons não para nossa vaidade, não para falar, eu sou profeta, eu tenho discernimento de espírito, eu tenho dom da sabedoria, olha como eu sou sábio, eu sou estudioso. Não, Deus não faz isso. Os dons de Deus são distribuídos para quê? Para que a gente possa edificar o corpo de Cristo, para que a gente possa ajudar um ao outro, para que nós possamos servir ao outro. Então, Deus nos dá os dons para quê? Para nós usarmos dentro do corpo, para nós sermos úteis dentro do corpo. E ele continua, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, mas também é com respeito a Cristo. E aí ele vai discorrer, porque aqui ele começa a falar sobre o corpo de Cristo. Eu não coloquei para não me alongar demais no capítulo, mas leiam depois. E eu vou dar uma pincelada do que ele trata. Ele vai falar ali sobre o corpo, a importância de cada membro, desde o membro mais sensível até o membro mais forte. Então ele fala, todos eles têm um propósito e um objetivo no corpo. O dedinho, a unha, ela tem um propósito, parece uma coisa tão insignificante, mas não é. A unha, ela tem a função de proteger o meu dedinho, a pontinha do meu dedinho. Então, o meu cílio, para não entrar sujeira no meu olho, ele vai segurando a sujeira. Cada órgão parece uma coisa tão pequena, mas cada órgão tem essa função. Cada órgão tem a sua importância. E para que a gente tenha um corpo saudável, um braço saudável, ele não é nada. Se eu tenho duas pernas que são doentes, vai limitar esse braço. Então o que ele vai falando? Da importância do corpo, da importância da unidade, da importância de cada um estar ajudando um ao outro. Para isso que o Espírito Santo derrama os dons, para que nós possamos estar edificando a igreja, edificando através dos dons, trazendo cura, trazendo sabedoria, conhecimento, tendo discernimento de espíritos. Então, tudo isso é para quê? Para edificação do corpo de Cristo. E somente o Espírito Santo, somente Ele que nos dá esses dons, que derrama através do Espírito Santo, da nossa busca por Ele, Ele vai trazer esses dons à nossa vida. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Então, nós temos que entender isso desde agora, que Deus não me dá... Se eu tenho um dom e o irmão tem um diferente, eu não sou melhor que ele, nem ele melhor que eu. Nós somos um corpo. Nós temos que deixar a nossa mentalidade do mundo, porque no mundo, quando nós estamos em empresas, nós estamos ali, existe uma competição ali. Olha, eu vou fazer mais, que eu quero crescer mais, que eu quero ser mais que isso, mais que aquilo. E aí, a igreja não é isso. O corpo de Cristo, o corpo, não é isso. O corpo de Cristo, um depende do outro. Um precisa do outro. Para isso que Deus derrama os dons do Espírito Santo. Para que nós possamos ser curados, edificados, transformados, possamos dar fruto e fazer o quê? Trazer vidas a Cristo. Fazer o nosso papel, que é levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos continuar. Vamos começar aqui. Falando então, aqui eu falei já um pouquinho sobre os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual. Então o dom espiritual ele vem de uma maneira, é o Espírito Santo, eu tenho que fazer alguma coisa para receber os dons do Espírito? Eu tenho que fazer a minha parte de buscar a Deus. Se eu simplesmente não me encho do Espírito Santo,
Se eu vou começar a me encher, por exemplo, se eu passo dias e dias sem orar, sem buscar a presença de Deus, só me enchendo da televisão, das coisas do mundo, como que o Espírito Santo vai derramar na minha vida esses dons? É difícil. Então, ele dá esses dons como? À medida que eu vou crescendo. Claro, ele pode me dar quando eu estou bebezinho? Pode. Ele pode fazer como ele quer, da forma como ele quer. Mas eu não creio que Deus ele vai dar um dom para quem não está buscando, para quem está vivendo uma vida no mundo, para quem está tendo um caminho fora da vontade dele. Amém? Então, os dons espirituais formam a base do crescimento espiritual e capacitam o crente para o serviço na obra de Deus. São concedidos gratuitamente e devem ser utilizados também de graça. Seu exercício é fundamental também na adoração, como na edificação da igreja. Deus nos presenteia individualmente com dons e talentos, para que em comunidade possamos cumprir o propósito de adorar a Deus e servir ao próximo. Repara, tem um louvor novo do Diante do Trono que tem um trecho que impacta demais o meu coração. Ele fala assim, o leão e o cordeiro. E depois fala a água, a toalha e a água. Quando ele se refere a Jesus como leão, ali a autoridade, para mim ali, ele é o leão da tribo de Judá, ele tem toda a autoridade. É leão que ele fala, a espada... Não, peraí, gente. Ele fala a espada... Ai... Eu sei que ele faz uma analogia muito interessante, porque ele fala da autoridade e ele fala também da força, do poder de Deus, de poder de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele fala da água e da toalha. Quando Jesus se coloca ali como servo, ali lavando os pecados. Então ele coloca essa base, né? Esses dois lados de Jesus. Aquele que tem autoridade, aquele que tem todo o poder, toda a força, mas aquele que é servo, aquele que lavou os pés dos discípulos, que morreu na cruz, que deu sua vida. Então, uma coisa para mim, quando esse louvor lançou, acho que há um mês, quando chega nessa parte, aquilo vem dentro de mim, me traz o encher, uma coisa tão poderosa, porque esse é o nosso Deus. Ao mesmo tempo que ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele é servo. Amém? Então é isso. Deus nos dá os dons, não para a nossa vaidade, não para o nosso orgulho, não para eu ser melhor que o outro. Ele me dá o dom, à medida que eu busco esse dom, para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Entenda, querido, você nunca vai ser um corpo inteiro. A cabeça é Jesus, você é uma parte somente. Não tem como você ser independente do corpo de Cristo. Não tem como falar, eu sou independente, eu sou somente eu. Não tem como você ser só independente, sozinho. Um depende do outro. Eu preciso do Léo, da Raquel, da Mari, que estão aqui, da Sarinha. Eu preciso de você que está ali. Você faz parte da igreja. Você é importante no corpo de Cristo. Você é importante aqui na nossa casa. E nós precisamos um do outro. Por quê? Deus derrama os dons para que nós possamos curar, transformar a igreja e fora da igreja. Para que nós possamos levar o reino de Deus. Para onde? Para o mundo que está perdido. Através dos dons, eu levo o reino de Deus para o mundo. Se o Espírito Santo não vivificar aquela palavra que eu vou entregar, o que vai acontecer? Ela vai ser morta. Eu posso falar, mas ela está morta. Eu não trouxe aqui a passagem, mas se vocês procurarem nos evangelhos, no livro de Lucas, pode procurar no livro de Lucas, vocês vão achar lá. Antes de Jesus ser tentado no deserto, ele é batizado nas águas por João Batista. E sobre ele desce o Espírito Santo. Ele recebe o batismo do Espírito Santo ali. E depois ele vai para o deserto, ele jejua, ele ora. Ali ele é tentado pelo diabo. E depois se inicia o ministério dele. Ele vence o diabo. E depois acontece o quê?
ele começa o ministério dele. Olha que coisa tremenda, o ministério de Jesus não se iniciou antes dele ser cheio do Espírito Santo. Porque ali ele é Deus, mas ele é homem também. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha pontualmente sobre algumas pessoas, alguns profetas. Então, o Espírito Santo era derramado sobre algumas pessoas. No Novo Testamento, em Atos, Deus derramou sobre toda a terra. E é ele que detém o espírito do anticristo. É assim que a palavra fala, não é, queridos? Então, quem detém o espírito do anticristo é o Espírito Santo. Enquanto ele estiver aqui na terra, o espírito do anticristo ele é detido. Mas quando for tirado o Espírito Santo, aí vai se manifestar o espírito do anticristo. Claro, agora nós que combatemos ele com o Espírito Santo está através de nós. Então, é isso. O Espírito Santo, ele nos capacita para a obra. O Espírito Santo, ele nos enche de poder. E recebereis poder quando for derramado sobre vós o Espírito da verdade. Então, ali em Atos fala disso. Então, o Espírito Santo enche os discípulos e eles saem. Repara, os discípulos não fizeram milagres, eles não curaram, não fizeram nada enquanto não foram cheios do Espírito Santo. Eu, pelo menos, não me recordo aqui de nenhuma passagem em que os discípulos tenham levado cura antes do Espírito Santo. Foi através do derramar do Espírito, do encher do Espírito Santo, que eles começaram o ministério deles. E aqui nós temos alguns dons que o Espírito Santo nos dá. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Tem alguns lugares que fala ciência, depende da versão da Bíblia. Discernimento dos espíritos, cura, operação de milagres ou maravilhas, que também fala em outras versões, fé, variedade de línguas e interpretações de línguas e profecia. Então, ele vai falar o quê? Ele vai falar de todos esses dons, como nós lemos lá em Coríntios 12. 1 Coríntios 12, nós falamos sobre todos esses. Ali foi falado cada um deles, gente. Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Certo? Agora nós vamos olhar uma por uma, entender o que é cada um desses dons, para que a gente possa buscar eles através do Espírito Santo. Agora lá vou eu com as minhas perguntas, né? Vocês sabem que eu adoro uma perguntinha. Dentre os dons da palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, cura, operação de maravilhas ou milagres, fé, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias, qual você pediria a Deus? Vou te dar um minutinho para você pensar, que eu vou pegar minha garrafa de água e vocês vão pensar. Anota aí qual você pediria, anota no teu caderno, qual você pediria a Deus? Pensa, 1 minuto, 30 segundos, vai, meio minuto. Já pensaram? Então, qual deles será que nós queremos? Quais dos dons, agora uma outra pergunta, quais dos dons citados você não conhecia? Tem algum dom que a gente comentou aqui que você não conhece, que você não tem entendimento sobre ele? Anota aí também. É importante você escrever. Eu vou reforçar que a escrita é fundamental nas aulas, não só nas aulas, em pregação, em estudo, porque nós vamos assimilando aquilo à medida que nós escrevemos. O cérebro, quando você escreve, não é nem digitar, gente, é escrita com caneta, tá? A memorização, ela é muito maior quando nós escrevemos. Por isso que eu insisto que vocês anotem, que vocês escrevam tudo isso. Cientificamente comprovado, gente, isso é ciência. Vamos lá, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma declaração espiritual num dado momento, pelo Espírito, sobrenaturalmente revelado à mente, o propósito e o caminho de Deus aplicado a uma situação específica. É quando Deus, ele vai ali, nós estamos passando por uma determinada situação, e o Espírito vem de uma forma sobrenatural, ele revela
a você aquilo que está no coração de Deus, o que você deve fazer naquele momento, ou o que você tem que falar para aquela pessoa fazer naquele momento. Ele nos dá o discernimento para quê? Para que nós entendamos a revelação da mente do Senhor. Qual o propósito que Deus tem? Qual o caminho que Deus tem? É isso que é a palavra de sabedoria. É uma ascensão de direção divina. É uma direção que Deus nos dá. É um discernimento em relação à vontade dele para uma determinada situação. Tá? Então, por exemplo, na palavra fala o quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Isso é a palavra. Agora, numa situação específica, às vezes Deus nos dá uma palavra de sabedoria por uma pessoa, fala, olha, aquela palavra é específica para aquela pessoa. E aquilo é a vontade de Deus para ela, né? Aquilo vem trazer o refrigério para ela. Vamos ler algumas passagens que falam sobre sabedoria. O rei Salomão, quando Deus pergunta para ele, o que você quer? Quando ele pede sabedoria e conhecimento, Deus fala, olha, como você pediu uma coisa tão maravilhosa. Por quê? Ele pediu sabedoria para cuidar do povo. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar isso, aquilo. Deus deu tudo e muito mais. Então aqui em Tiago 3,17 fala o seguinte, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Olha que interessante. Eu posso ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e não ter esse dom da sabedoria. Essa sabedoria, ela vem de Deus. Claro, eu vou buscá-lo, vou estudar a palavra dele, e ele vai usar aquilo da minha busca, ele vai dando esse dom da sabedoria. Mas não significa uma sabedoria humana, não é conhecimento humano, não é eu ser sábio em várias coisas humanas. Não, é algo diferente, é uma sabedoria que vem do alto. E ele fala, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, disposta a ceder a outros. Ela não é egoísta, não é uma sabedoria para eu me vangloriar que eu sou super sábio, ou eu sou o bambambam, o top. Não é para isso, mas ela é cheia de misericórdia. É uma sabedoria que está ali para servir o corpo de Cristo. E é o fruto de boas obras. Então, o fruto dela são boas obras. O fruto dessa sabedoria não é intriga, não é confusão, não é nada disso. Mas o fruto dela é misericórdia, ela é amável, cheia de misericórdia, é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. É uma sabedoria que vem de Deus. Ela não tem uma intencionalidade carnal do homem. Eu tenho intenção, então eu quero me autopromover, ou então eu quero que aquela pessoa goste de mim, então eu vou ser sábia. Isso é terreno. Essa sabedoria, ela vem de Deus. Ela não busca o seu interesse. É como fala em Coríntios 13, quando a gente fala dos dons, porque ele fala todos os dons, mas depois ele vai para Coríntios 13 e fala do amor. Porque sem o amor, nenhum desses dons vai servir. Eu tenho que ter o amor, porque tudo gira em torno do corpo de Cristo. Tudo diz respeito ao corpo de Cristo e a levar o reino de Deus para fora da igreja. O reino de Deus, ele não tem que estar aqui só na igreja. Nós temos que ser instrumentos de Deus para levar o reino para fora da igreja. Levar a palavra e através dos dons do Espírito Santo, ele usa os meus sentidos para que eu possa levar esse reino para fora. Olha que coisa tremenda. Então, os dons não são para o meu egoísmo. Os dons não são para eu me vangloriar. Eu fico repetindo isso porque às vezes nós queremos os dons para nós nos sentirmos importantes, para nós nos sentirmos espirituais, para nós nos sentirmos amados, né? É uma forma humana de pensar. Mas os dons, eles têm um propósito que Deus dá, que é para o corpo de Cristo. Daqui a pouco eu vou falar de um único dom que é para nós individualmente.
Todos os demais dons são para o corpo, a edificação da igreja, para o corpo de Cristo, para levar vida, salvação, para levar o reino de Deus para o mundo. Vamos continuar. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo jóia? Então tá bom. Vamos ler 1 Coríntios 2, de 6 a 8. Vamos ver o que ele fala aqui. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria dessa era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Lembra que eu falei que eu posso ter doutorado, mestrado, pós-doc, o que for, PhD, mas não é essa sabedoria que fala aqui. Ele fala da sabedoria de Deus. Quando ele fala, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras sabedoria. O que é pessoas maduras? Pessoas que têm um entendimento espiritual, maduras no espírito, na palavra de Deus. Não aquelas que por qualquer coisa, que estão andando segundo aquilo que elas sentem, segundo o mundo, segundo as aparências, mas aquelas que entendem verdadeiramente aquilo que Deus tem. Aquilo que é o propósito de Deus na vida delas. Tem um versículo, eu não lembro agora onde está, no Antigo Testamento, que fala assim: Deus revela os seus segredos aos seus amigos os profetas. Deus revela os segredos dele aos seus amigos. Você é amigo de Deus? Você tem buscado a presença de Deus para ele revelar os segredos dele para ele? Isso é uma coisa para mim também. Será que eu tenho buscado a presença de Deus para que Ele revele os segredos dele para mim? Vamos continuar. É muita coisa, gente? Tá tudo bem aí? 1 João 2,20, ele fala assim: mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu unção e todos vocês conhecem a verdade. Olha que interessante, através da unção do Espírito Santo, quando nós somos ungidos com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo ali, nós conhecemos a verdade, nós entendemos a verdade, nós temos a verdade sendo revelada aos nossos corações. É aquilo que ele fala no começo de Coríntios. Como que eu posso falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus? Gente, uma pessoa que não crê em Jesus, ela não vai falar que Jesus é o Senhor. Ela pode repetir, mas não é nada. Repetir por repetir. Mas se ela não tiver o Espírito de Deus, ela não vai falar que Jesus é o Senhor. Vocês lembram na passagem dos discípulos, quando Jesus perguntou, eu creio que foi para Pedro: quem você acha que eu sou? Ele falou assim: você é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala que o Deus tinha revelado para Pedro isso, porque isso é uma revelação. Nós tivemos essa revelação pelo Espírito Santo. Ele que convence do pecado, ele que convence, ele que nos traz arrependimento, ele que nos traz libertação, cura, ele que nos constrange, é tudo por ele, para ele e para ele. Amém? Deus é a fonte de toda a sabedoria e dá àquele que a busca. Olha lá, aqui lembra que eu falei no começo? Que os dons, eles não vão ser derramados se eu não buscar a Deus. Deus não falou que ele fala os segredos dele aos seus amigos, os profetas? Se nós não buscamos, não importa como nós buscamos. Não estou falando para buscar aqui, passar o dia inteiro buscando, não é isso. Mas Deus sabe o nosso coração. Mas quando nós temos uma sede de Deus, buscamos a presença dele, ali, fala: Senhor, fala comigo, Senhor, me ensina. Senhor, quando você está ali, nesse caminhar com Deus, ele é a nossa fonte de toda a sabedoria. E dá àquele que busca. A sabedoria de Deus não é como a sabedoria humana. Ela dá conhecimento, discernimento sobre as coisas do Espírito, o que para os homens é loucura. As coisas de Deus não são loucura para os homens? Não é assim que a palavra fala? Então aqui, o que eu tenho?
o conhecimento e o discernimento sobre as coisas do Espírito, elas são loucura. Muitas vezes nós tomamos posições, Deus nos dá sabedoria, um discernimento sobre uma determinada situação. E as pessoas à nossa volta, elas falam o quê? Você tá louco? Para que você está fazendo isso? Isso é coisa... Isso não é lógico. Não tem razão de ser. Mas o Espírito Santo coloca uma convicção no nosso coração, que é essa direção que nós temos que tomar. Nós tomamos aquela direção. E Deus vai agir daquela forma. E as pessoas, através desse testemunho, elas vão ver a glória de Deus. Ainda que naquele momento, no começo é como Noé. Lembra da história de Noé? Deus deu uma direção para Noé. Vocês imaginam o que se falou para ele, né? Olha, você tá maluco, nunca tinha chovido na terra. Como que vai... Como? O que você está fazendo? E foi ano após ano ele construindo. Mas Deus deu uma direção para ele. Ele permaneceu firme naquela direção que Deus deu para ele. E aí ele teve uma direção de Deus, um discernimento que é aquilo que ele tinha que fazer. Da mesma forma, quando Deus nos dá um discernimento, quando nós temos aquela convicção no nosso coração, que aquilo que nós oramos, nós clamamos, Deus nos coloca algo ali íntimo, que aquele é o caminho, persevera, persista, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, gente? Vamos para segundo dom que nós vamos falar aqui. Palavra de conhecimento ou ciência, tá? O que é essa palavra de ciência ou conhecimento? Ah, tá, eu vou estudar ciência, gente. Não é biologia, não é ciência, não é física nem química, tá? Isso não é isso. É um dom que capacita o cristão a absorver conceitos profundos da palavra de Deus. Conceitos esses que nem todos conseguem ao longo da caminhada cristã. É algo que Deus vai revelando a palavra dele, aquele conhecimento profundo, não o conhecimento da letra, mas o conhecimento profundo da palavra. Então, isso que é a palavra de conhecimento. E assim, a palavra de sabedoria, de conhecimento, elas se completam, né? Elas andam juntas, de mãozinha dada, né? Elas estão ali juntas. Agora vamos falar de discernimento de espíritos, o terceiro dom que nós vamos comentar aqui. Discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural que permite conhecermos o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador. Gente, tem situações que nós não conseguimos discernir se aquilo é verdadeiramente de Deus, se não é, porque às vezes o inimigo ele mostra uma forma muito semelhante àquilo que a palavra fala. Então nós ficamos na dúvida, nós ficamos sem saber conseguir discernir. E aí que entra esse dom, o discernimento. Né? Em 1 João 1 fala assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aqui, primeira coisa, eu tenho que olhar conforme a palavra. Essa dificuldade que eu estou tendo, ela está dentro da palavra? Primeiro eu tenho que discernir pela palavra, né? Ela está ali? Tá. Porque se ela não estiver ali, eu já tiro fora. Se é uma situação que conflita com a palavra, eu já sei que não é verdade. Eu vou além agora, vou pegar, vocês sabem que eu gosto de dar exemplo para a gente entender as coisas direito. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um namorado, que eu tô noiva de uma pessoa, e aí, ao invés de eu só resolvo que eu só quero casar no religioso, poxa, eu estou pedindo a bênção de Deus. Para que eu preciso casar no civil? Você tem que casar no civil. A palavra de Deus aqui, olha que coisa. Você tem que ter a bênção de Deus, mas você tem que estar sujeito às leis do mundo. Então, legal, diante de Deus você também tem que estar casado conforme o mundo. Então isso aí não tem confusão. Você tem que casar no civil
e no religioso. Vamos supor, se você não quiser no religioso, tudo bem, mas o senhor tem que casar. Porque esse é o que a palavra fala, que a gente tem que sujeitar às leis que nos regem, certo? Muito bem. Essa foi uma situação mais ou menos fácil, vamos dizer assim. Mas tem outras, são mais complicadas. Deixa eu ler mais uma passagem aqui. Essa mensagem que ouvimos, 1 João 1, de 5 a 6. Essa mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos, não praticamos a verdade? Mentimos, não praticamos a verdade. Olha lá, de novo, aqui ele fala o quê? Deus é luz e nele não há escuridão. Se eu tenho que saber discernir se aquilo que está à minha frente, ele vai gerar o quê? É a mesma coisa nos dons. Quando eu falei, qual a finalidade de você querer os dons para a tua vida? Qual a intenção do teu coração? Se a intenção do meu coração é uma autorrealização, começa a discernir que esse espírito não é espírito de Deus. Isso eu falo para mim, gente. Não é só para vocês, não. A gente tem que se confrontar. A gente tem que se confrontar e se arrepender. Porque a honra tem que ser para Deus, nunca para a gente. Se a gente quiser a honra, o espírito, já vou falar que o discernimento é espírito terreno, animal diabólico, vamos dizer assim. Não é o Espírito Santo que está em você falando isso para você. E aqui tem um caos, vamos dizer, que fala no livro de Atos, que é bem interessante. Olha lá, Atos 16, do verso 16 a 19, ele fala assim: certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Ó, lembra que no começo nós falamos que eles andavam segundo o caminho dos gentios? Esse é um exemplo. Ela não tinha ali Deus, ela era possuída e ele a predizia o futuro. Era um espírito de adivinhação. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Ué, ela não estava falando uma verdade? Ela estava falando que esses homens são servos de Deus. Mas aí Paulo teve o discernimento que espírito era aquele. Porque às vezes nós ouvimos situações que parecem ser de Deus. Então, na palavra até, né? Isso era verdade. Mas Deus deu um discernimento para Paulo. Ela estava ali para bajular. Ele sabia que aquilo era um espírito de bajulação. E ele expulsou. Sabia que ela tinha um espírito de adivinhação. Que aquilo era uma bajulação. E ele expulsou, ele saiu. Inclusive, mais para frente na palavra fala que aqueles que usavam ela ficaram enlouquecidos com Paulo. Por quê? Porque perderam dinheiro. Eles usavam ela para quê? Para ganhar dinheiro através desse espírito de adivinhação. Por isso, inclusive, que a Bíblia fala: de graça recebeste, de graça dai. Então, quando Deus vai me usar através de um dom, de graça recebi, de graça eu dou. A salvação é pela graça. O poder do Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida pela graça. A graça, graça e Espírito Santo é uma coisa muito poderosa, porque a Joyce Meyer fala assim, que a graça de Deus é o poder do Espírito Santo que faz tudo em nós. Esse é o poder da graça, é o Espírito Santo que opera todas as coisas na nossa vida. Então os cristãos precisam exercer esse dom na atualidade, pois a cada dia mais espíritos vindos de Satanás estão presentes na sociedade. Aquela coisa, gente, que parece, mas não é. Ela parece que tem uma coisa boa, parece que tem uma finalidade, um propósito, mas, às vezes, o inimigo coloca situações para não desviar do caminho real que Deus tem para nós. Ele coloca circunstâncias, situações que nos desviam daquele propósito. Às vezes, a gente pode pensar assim: eu estou orando por uma determinada coisa, eu especifiquei, Deus, eu quero assim, e aí aparece uma outra. Mas é uma outra que lá no fundo, às vezes nós sabemos até que não é aquilo.
Mas as pessoas começam, ou até a nossa alma, não, essa deve ser a resposta de Deus. Por que eu estou exigindo demais? Por que eu estou assim? Cara, tem certeza que aquilo é de Deus? Nós temos que pedir o discernimento para Deus, para saber separar o vil daquilo que é do Senhor. Amém? Isso é muito importante, saber separar, discernir os espíritos. Porque no mundo que nós vivemos, as coisas ficam, muitas vezes, a linha é tênue. Porque às vezes você vai ali e tem uma aparência de sabedoria humana. Aparentemente uma coisa sábia, uma coisa legal, né? Mas não é. Então nós temos que orar pedindo discernimento de espíritos. Não, Senhor, é isso mesmo ou não? Amém? Vamos falar do dom de cura. Os dons de curar são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, concedidos com uma solução divina, capaz de amenizar o sofrimento humano através da fé em Jesus Cristo. Muitas vezes, gente, nós podemos tomar posse, como fala lá em Isaías 53, fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Amém? Nós podemos tomar posse dessa palavra e sermos curados. Aqui ele fala de uma outra coisa, do dom de cura. E vocês já viram que pessoas, às vezes elas oram, elas têm um dom, elas estão ali, oram e as pessoas são curadas. Esse é um dom que Deus dá para algumas pessoas. Só que é interessante que ele fala dons de curar nessa versão que eu coloquei. Porque às vezes dons de curar, porque pode ser uma pessoa que Deus deu o dom de curar a coluna. Deus pode dar dons de curar a parte emocional. Deus, ele pode dar dons de curar algum tipo de enfermidade. E aqui, quando ele fala de cura, não existe só a cura. Às vezes, quando a gente fala de cura, a gente sempre pensa em cura de enfermidade física. Mas existe a enfermidade da alma. Deus também quer curar a enfermidade da alma. Lá em Tessalonicenses fala assim: o Deus de paz vos santifique completamente, o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Ele fala do quê? Das três coisas. Deus, ele não quer simplesmente a minha parte exterior. Claro, ele quer curar o meu físico, mas ele quer curar a minha alma. Muitas vezes as doenças da alma, elas geram doenças no nosso físico. Então a nossa alma, muitas vezes quando a nossa alma é curada, o nosso físico também é curado. Tem pessoas que têm o dom de cura da alma. Tem pessoas que têm o dom de cura física. Eu lembro que ele já faleceu, o pastor David Po-Young Cho, que agora depois ficou David Young Cho, né? Ele orava pelas pessoas, ele era curado, e elas eram curadas. E ao mesmo tempo a cura dele demorou muito tempo para acontecer. Mas ele tinha o dom, tá vendo? Ele tinha o dom da cura, ele abençoava a igreja, ele orava por pessoa, a igreja dele era enorme. Ele faleceu recentemente, no ano passado, ou esse ano. Velhinho já. Mas ele orava, ele tinha esse dom. Ele tem um livro, A Quarta Dimensão. Quem se interessar, leia esse livro dele, A Quarta Dimensão. É a terceira ou quarta dimensão? Quarta dimensão, tô falando certo, né? Eu li faz tantos anos esse livro, só até reler. É sempre bom a gente reler as coisas. Também tem Operação de Milagres ou Maravilhas, depende da versão. Esse dom, também chamado de Operação de Milagres, prodígios e sinais, se constitui em manifestações especiais do poder de Deus que superam as limitações humanas. Gente, são sinais e maravilhas que muitas vezes nós nem imaginamos. Deus nos surpreende com coisas diferentes. Vocês lembram do dente de ouro? A época que vinha o dente de ouro? Eu lembro que há muito tempo atrás na igreja, parece que é coisa, né, da carochinha, né, gente? Mas não é. A gente tinha o derramar do Espírito Santo em alguns cultos, foram moveres do Espírito Santo. Eu vejo isso como moveres ali. Que um monte de gente recebeu o dente de ouro. Um monte de gente recebeu. Eu lembro que tinha uma irmã na igreja que o marido dela recebeu. E ele era uma pessoa mais difícil mais dura. E Deus deu para ele um dente de ouro. Deus se manifesta da forma como ele quer.
Eu lembro uma vez, também aqui na nossa igreja, quando a gente estava lá embaixo, onde era o buffet, lá embaixo, lá na Padre Machado, veio um pastor, o pastor Daniel, da IA Church, e ele estava pregando ali. E eu nunca mais esqueci, porque eu estava sentado na primeira fileira, né? Eu gostava de sentar na frente. É coisa de professor, tá, gente? O professor gosta de sentar, é como aluno, ele vira aluno, ele quer sentar na frente. E eu não esqueço, eu não era nem casada, que a perna, tinha uma pessoa, um homem, com uma perna menor que a outra, mais curta que a outra. E o pastor foi orando e a perna dele cresceu. Eu vi com os meus próprios olhos a perna dele crescer. Não é que alguém me contou, eu vi com esses meus olhinhos aqui. Então, assim, é o dom de maravilhas. Gente, quem imagina que a perna pode crescer? Imagina um braço brotar? Sei, mas Deus pode fazer. Então, esse dom, ele traz coisas inexplicáveis. Na operação dos poderosos sinais que envolvem os milagres, o Supremo Senhor apenas usa da forma que Ele quer as leis e forças por Ele mesmo criados em socorro de seus filhos. Isso é milagre. Gente, e por que? Aí algumas pessoas falam assim, mas por que fulano recebeu um milagre e fulano não recebeu? Pergunta para Deus, não tem nada a ver com isso. Deus faz como Ele quer e da forma que Ele quer. Tem coisas que nós não compreendemos. É a fé, é confiar nele, na operação do Espírito Santo e buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Vou ler a passagem de Atos 2, 9 a 12. Fala assim. Então, estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Olha que lindo, admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Gente, ali, quando Deus derramou em Atos o Espírito Santo, as pessoas ouviam na língua delas. Cada um ouvia na sua língua. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. É algo além do nosso entendimento humano. Quando os dons, eles não são humanos, não é do nosso entendimento. Eles são o quê? Eles são do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, ele vai usar o quê? Ele vai usar os nossos 5 sentidos, gente. Pensem nisso, o Espírito Santo vai usar os nossos sentidos para trazer essa revelação para nós, trazer aquilo que Ele quer falar conosco. Por exemplo, se eu vou orar por alguém, Deus manda eu impor a mão sobre a pessoa, Ele está usando a minha boca para falar, para orar, a minha mão, Ele vai usar os meus 5 sentidos, Ele vai usar o meu discernimento espiritual, Ele vai usar. Deus, Ele usa a nossa vida, o nosso corpo, os nossos sentidos, para fluir o rio do Espírito Santo e seus dons através da nossa vida. Amém? Fé. Vamos falar de fé. O dom da fé é uma capacidade especial que o Espírito Santo dá a alguns crentes para exercer a fé além dos limites naturais. Manifesta assim grandes confianças, grandes petições geralmente são respondidas quando são produtos desse dom, sempre em benefício da Igreja de Cristo. Esse é o dom da fé. A gente não está falando aqui da fé, da salvação em Cristo. O Espírito Santo nos dá a fé para a salvação. O Espírito Santo nos dá a fé para vencermos obstáculos na nossa vida. Mas aqui é um dom de fé, aquela coisa poderosa de andar sobre as águas. Quando ele fala, olha, se a tua fé estiver do grão de mostarda, ali é algo é crer naquilo que não se vê como se já fosse. Então ali, e Deus, ele vai fazer o quê? Querem ver uma coisa que eu tenho uma fé? Que o Brasil, ele vai se prostrar diante do Senhor. Eu tenho uma convicção, pode aparecer o que for, pode aparecer uma coisa aqui, uma coisa... A resposta final é do Senhor. Eu creio verdadeiramente nisso. E eu oro sobre isso. E eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus.
Eu creio no meu coração que o Brasil vai ser. Tudo bem que isso aí é uma parte de intercessão, né? É um espírito intercessório, mas é a minha fé. Não estou falando que eu tenho o dom da fé, eu quis comentar uma coisa específica. Mas o dom da fé é algo sobrenatural. Amém? Olha aqui que interessante essa passagem. Aqui nós vamos voltar lá a 1 Coríntios, que a gente falou, onde ele fala disso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um é dado o mesmo Espírito da fé, o outro o mesmo Espírito dons de curar. E aqui ele fala, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma variedade e assim vai. Mas ele fala o quê? É um dom. Não é aquela fé da salvação, não é aquela fé que fala no fruto do Espírito. Esse é um dom da fé. Aquele dom que move montanhas. Aquele dom do Espírito Santo. Gente, que a pessoa vende, que Deus fala para ela, olha, vende tudo e vai para tal lugar. Se Deus falasse para vocês, tem que ter fé. Eu creio que é um dom da fé. Esse é um dom da fé para mim. Falar para você, vende tua casa. Ou dá tua casa para fulano. Vende tudo que você tem. E vai. Gente do céu e da terra, vocês teriam coragem? Tem que ser algo sobrenatural, né? Tem que ter uma convicção, uma fé ali sobrenatural pra gente andar. Isso é andar sobre as águas. É andar no sobrenatural de Deus. Mas, para cada um, Deus fala de uma forma. Às vezes, Deus não vai nos requerer isso. Mas, para pessoas de ouvir testemunho, a pastora Zenete, por exemplo, ela conta no testemunho dela que eles tinham uma vida tranquila em São Paulo. Deus deu uma direção para o marido dela, vender a casa que eles tinham acabado de comprar, feito toda linda, maravilhosa, tinham 2 carros, dar o melhor carro também, dar a casa, e com o pior carro ir para Belo Horizonte, sem a Neideira, vamos dizer assim. Foi uma direção que deu. E olha o ministério que essa serva de Deus tem. Essa foi uma direção que Deus deu para ela. Tinha uma convicção. O marido tinha uma convicção. Ali há uma convicção, há uma fé nesse sentido. Ainda que às vezes a gente se abale, né? Fala, será que eu ouvi direito? Mas há ali uma convicção de fé. Peraí, onde eu parei? Aqui. E aí ele continua, ela confia sobrenaturalmente, não duvida em relação a assuntos específicos. Confia, simplesmente confia. Não é porque está vendo, não tem nenhuma perspectiva, não tem nenhum sinal. Lembra daquela parte que Geazi, ele falava da chuva? Ele falava, vai lá olhar. Eu vi a nuvem do tamanho da mão de um homem, ó, uma coisa minúscula. Mas ela foi sendo gerada. Mas a fé de Geazi não tinha fé nenhuma, não. Ele ia lá, olhava, porque o profeta mandava. Ela confia sobrenaturalmente e não duvida em relação a assuntos específicos. Se difere da fé salvadora que se manifesta como resposta da proclamação do Evangelho. São coisas distintas. E também da fé como fruto do Espírito, que melhor traduzida seria fidelidade. Em algumas versões ela está como fidelidade, pois esse fruto desenvolve a fidelidade e confiança que todos precisamos ter em Deus. É a fé em Deus, é a fé de que Ele nos ama, é a fé de que Ele está conosco, é a fé que não importa a situação, Ele continua sendo Deus. Variedade de línguas, essa aqui, eu amo essa variedade de línguas, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas vamos ler primeiro. Aqui, eu estou olhando aqui meu tempo, até às 10 eu termino, gente. Estou correndo aqui. 1 Coríntios 14, no verso 14 a 15, fala o seguinte: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Para esse dom edificar a igreja, é necessário haver interpretação, caso contrário, somente a pessoa que fala se edifica. Esse é o único dom que é para cada um de nós. Ele pode ser usado em favor da igreja, caso haja interpretação. Mas é o dom que nos edifica. Busca esse dom, porque o teu espírito é edificado. Você fala com mistérios com Deus. Muitas vezes, eu estou dirigindo com a Soricalaia, canta lá, xirianda lá, maia, arianda lá, mas
Eu tô lá dirigindo, você tá lavando louça? Ora em línguas. Você tá tomando banho? Ora em línguas. Busca orar em línguas, deixa 10 minutos por dia. É muito importante. Parece que você está maluco, tá? Mas não é. Com o tempo você vai ver que você está sendo fortalecido. O teu espírito está sendo fortalecido e você está sendo edificado. Você começa a perceber que tem algo começando a mudar dentro de você. Então esse é um dom extremamente importante para a nossa edificação. Ele não é para a igreja, a não ser que tenha alguém que interprete aquelas línguas. Olha, continuando aqui em 1 Coríntios 14, 13, ele fala assim: por isso que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Aqui no caso da igreja, o dom de interpretação, portanto, completa o dom de línguas, para que toda a igreja venha ser edificada. Então, quando se levanta uma pessoa e ora em línguas, tem que ter dentro da igreja, não estou falando quando você ora para você, mas muitas vezes a gente está ali numa ministração e a gente começa a orar em línguas, Deus vai revelando aquilo para nós. Às vezes eu começo a orar e Deus vai me revelando algumas coisas referentes. Eu estou lá orando e Deus vai me trazendo, olha, ora por isso, ó, fala isso. Então Deus ali no meu espírito, Ele está trazendo a revelação de algo. Isso quando estou na igreja, mas em casa eu fico, às vezes dirigindo, vamos lá, pareço uma maluquete, porque a gente não entende nada, mas eu estou ali e eu sei que quando muitas vezes eu estou em oração, começo a orar em línguas, de repente vem uma força sobrenatural, Deus vai me dando uma unção de guerra. Muitas vezes acontece comigo de eu entrar numa unção de guerra e começar a batalhar, aí, às vezes em línguas, às vezes falando mesmo, é uma unção que vem sobre mim. Mas o quê? Através da oração em línguas. Que às vezes eu não consigo, muitas vezes, entrar no Espírito se eu não começar a orar em línguas. Eu começo a orar, parece que aquilo vai me enchendo. E eu entro ali, diante do Senhor. Aí eu começo a orar, aí me vejo diante do Senhor, diante do trono, ali em reverência. São coisas particulares minhas, mas busque ao Senhor que Ele vai te dar coisas particulares suas com Ele. Amém? E vamos falar de profecia, que é o último dom aqui. Vamos lá. Profetizar como dom é falar aos homens em nome de Deus com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Gente, profecia não é adivinhação, tá? Eu coloquei isso aqui, ó. Não, mais pra frente. Profecia não é adivinhação. Você não tá indo na cartomante, na necroma, sei lá como elas chamam. Não é isso. A profecia é o quê? É Deus falando através do homem para alguém. Só que a profecia, ela tem algumas características que eu quero que a gente entenda muito bem, para que a gente não leve profetada. O que é profetada? Daqui a pouco eu vou falar disso. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Ó, ele edifica, exorta e consola. É isso que eu li em cima, está aqui a referência bíblica. Agora, em 1 Coríntios 14, 29, fala o seguinte: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Gente, de todos os dons, a profecia é o único sujeito ao julgamento da igreja. Não ande por qualquer pessoa que vai te levar a uma profecia. Por que eu estou falando isso, gente? Tem muitas profecias vindas verdadeiramente do alto, mas tem muita coisa que é da alma da pessoa, porque o Espírito Santo fala com a pessoa e aquela palavra, ela passa pela alma de quem está trazendo a palavra. E quando vem pela alma, muitas vezes ela acaba ou entrando na alma da pessoa como algo que está almático, uma palavra almática, tá? No sentido de que a pessoa acha que é isso, sente que é isso, tem interferências da alma da pessoa, ela não entendeu direito aquele recado de Deus, e ela passa uma outra coisa. E outra coisa, aquela palavra ela tem que ir de encontro ao teu coração. Deus tem que falar com você também antes. Não adianta chegar... Eu não posso chegar para fulano e falar assim: eis que te digo, você vai casar com fulano, você... Gente,
Espírito de engano, pode sair dessa. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus não vai pegar uma pessoa estranha e falar para você vai casar com tal pessoa. Deus vai falar com o teu coração. Deus vai falar primeiro, ele pode confirmar através de um servo dele. Mas Deus não vai te fazer casar com uma pessoa que você nem gosta. Você não tem nem afinidade. Então, cuidado, porque muitas pessoas recebem palavras na igreja que não vieram do Senhor e acabam se desviando, porque aquilo não se cumpre. Então, o Espírito está sujeito ao profeta. Se o Espírito Santo está falando aqui através... Claro, tem muitas palavras que vêm verdadeiramente do alto. Eu não sou contra a profecia em forma nenhuma. E tomem cuidado com quem vai pôr a mão sobre a sua cabeça. Isso eu falo para os meus filhos. Não é qualquer um que põe a mão na minha cabeça. Porque eu não sei quem é a pessoa, não conheço a vida dela. Então, são coisas que aqui eu estou colocando, mas assim, são ensinamentos que eu acho que são valiosos no dia. A gente tem que tomar cuidado. Nós temos que ser astutos. Né? Não fala assim a palavra, a gente tem que ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. Quer dizer, nós temos que, Jesus, ele nos ensina a gente, aí que entra meu discernimento. Então tomem cuidado. Deus, ele fala mesmo, já recebi muitas palavras que aconteceram. Mas tem outras que não, porque muitas vezes vieram da alma da pessoa, ou da alma da pessoa. Às vezes a pessoa até gosta de você, ela te quer bem. Ela acaba falando aquilo que está no coração dela. Ou então ela não discerniu direito aquilo que Deus tem para falar. E a profecia também tem mais uma coisa. Nós temos que gerar a profecia. Você recebe uma palavra, você tem que orar sobre ela. É outra coisa que eu quero, outro segredinho que eu quero hoje compartilhar com vocês. Isso me veio agora. Você recebe uma palavra de Deus, ore sobre ela. Para que, se for de Deus, ela se cumpra na tua vida. Amém? É muito importante nós gerarmos aquilo, porque simplesmente, e não saia falando para as pessoas sobre aquilo, guarda no teu coração. Para o inimigo não vir ali roubar, não fica expondo, não fica falando, não precisa. Guarda ali no teu coração e vai orando, vai gerando. Se aquilo confirma no teu coração, vai gerando no reino do Espírito, vai gerando em oração. Vai agradecendo a Deus por essa palavra. Deus é Deus. Independente da situação, Ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Esse é um alerta que eu quero passar para vocês. É um alerta que eu quero passar, porque já a gente sabe de pessoas que acabam se desviando porque receberam palavras e não tinham maturidade para aquilo. Uma coisa é uma pessoa madura no Senhor receber uma palavra e ela saber discernir. Outra é uma pessoa que entrou na igreja, recebe uma palavra, não acontece e ela se frustra e vai e se desvia. Então tomem cuidado. Amém? Vamos prosseguir? 1 Coríntios 17, de 1 a 4. Sucedeu, pois, que morando Davi, já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai, diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Olha lá, veio a palavra ao profeta. Ele falou, não. Depois a gente vai ver que Deus fala para ele. Quem vai edificar a casa seria o filho dele, Salomão. Porque Davi era um homem de guerra. E não era ele que ia edificar. Ele veio uma palavra poderosa. Então, o Espírito Santo naquela época, ele descia sobre pessoas, sobre profetas, para trazer uma mensagem. Repara, uma mensagem para o povo. Aqui ele trouxe uma mensagem para Davi, mas a respeito de uma construção que seria em prol do povo. Ele trazia exortação também. Quando Davi pecou, o profeta foi lá exortar.
trouxe uma parábola, uma historinha para ele e exortou ele. Então Deus opera nisso. E a palavra que vai, então, Deus opera através da profecia hoje em dia. São palavras que Deus opera, Deus usa os servos dele. Isso é poderoso. E eu quero deixar aqui, eu coloquei em destaque, profetizar não é predizer o futuro, mas falar a mente e o coração de Deus, conforme o Espírito Santo revela. Por isso temos que ter uma comunhão íntima com a Trindade. Você tem que conhecer a Deus. Você não pode sair falando. Imagina se vem uma palavra você falando assim, ó. Agora você vai se juntar com aquela pessoa. Isso é de Deus? Não. Se eu não conhecer a palavra, vou saber que isso é um espírito de engano na minha cabeça. Eu vou falar para alguém que ele tem que morar junto com outra pessoa, você está contra os princípios da palavra? Não vou falar. Então, tem que estar dentro da palavra. Você vai falar para a pessoa sair mentindo, olha, Deus está falando. Ou você fala, isso e aquilo. E é contra a palavra. Esquece. Mesmo dentro da palavra, nós temos que discernir se aquilo veio do Espírito Santo. Mas Deus usa os seus servos, os profetas, os seus amigos. Para você ter esse dom da profecia, você tem que buscar intimidade com Deus. Todos esses dons, eles estão disponíveis para você. É como se fosse uma bandeja. Deus coloca diante de você uma bandeja com esses dons. Ele fala, filho, se serve. Mas para isso você tem que ter intimidade com Ele. Para isso você tem que andar com Ele. Para isso teu coração tem que estar disposto a fazer isso para os outros. Como a gente leu lá, a sabedoria, ela não tem intenções erradas. Ela tem uma intenção de ajudar, de edificar. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? E encerramos nosso estudo sobre os dons. E vamos para o desafio da aula de hoje. Rufem os tambores, né? Vamos lá. O desafio de hoje é o seguinte. Ore a Deus e peça dons a Ele. Eu quero que você... Eu quero não. É uma sugestão, gente. Você coloque diante de Deus. Fale, Senhor, o que o Senhor quer me usar? Que dons eu preciso? Comece a buscar. Só que você vai orar uma semana e se não aparecer o dom, você vai continuar orando até você receber. Lá no livro de Isaías 62, ele fala, o povo ficou 70 anos cativo no deserto, e Deus deu uma promessa que ao término de 70 anos, o povo seria liberto. E Isaías 62 fala assim, ó Jerusalém, sobre os teus muros, que os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós que invocais ao Senhor, não descanseis, nem haja silêncio em vós, até que Ele estabeleça e coloque Jerusalém por louvor na terra. Ali, o que ele fala? A intercessão. Ele orou, ficou orando até Deus fazer. É isso que eu te convido a fazer. Ore, busque a Deus por esses dons, pela presença do Espírito Santo. Busque. Fala assim, Senhor, eu não vou te largar, o Senhor, enquanto não me abençoar, eu vou insistir para receber esse dom que eu estou querendo. Fala, me transforma, me muda ali para eu receber, o que eu preciso? Vai me enchendo, Senhor, vai me enchendo, mas eu vou receber em nome de Jesus. Creia, e creia numa coisa, você não é pelo teu mérito que você vai receber, é pela tua busca de Deus, no sentido de Deus é que vai te dar. E às vezes nós achamos que isso é para o outro, não para mim. Os dons são para você, são para mim, são para todos nós. O Senhor coloca uma bandeja. Ele fala, ó, filho, busca os dons. Amém? Então, ó, vou ler mais um aqui. Peça a Deus para ser usado por Ele, mas lembre-se que o exercício dos dons espirituais não o torna um supercrente. Você não vai ficar mais espiritual, nem mais santo que os outros. Você continuamos precisando um do outro. Eu quero encerrar falando isso. Que eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso da Raquel. Cada um tem uma função. Eu não sou completa como igreja. Eu não consigo ser completa. Eu sou uma parte. Eu tenho um dom. A Mari tem outro. O Léo tem outro. A Raquel tem outro. A Sara tem outro. Cada um faz parte. Todos nós somos importantes.
ainda que nós não achemos. Deixe essa rejeição de lado e creia que Deus tem algo para você. E busque com zelo os melhores dons. E nunca se esqueça do amor, né? Ele fala que o amor é o vínculo da perfeição. Tudo isso tem que ser regado com amor. Não com egoísmo, nem com aquela coisa de eu querer ser o melhor. Amém, gente?